Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem aí o final de semana. Vamos hoje para a terceira parte da aula da religião budista, budismo. Hoje vou fazer meio acelerado porque acho que não tem conteúdo para uma quarta aula, então vamos ver se terminamos tudo hoje. Eu selecionei aqui alguns conceitos chaves do budismo, evidente que ficaram muitos de fora, porque não é um curso de teologia, mas não é um curso de teologia budista. Eu vou falar de 25 religiões, né? Então, o máximo que nós vamos ter aqui é em torno de uns 25 conceitos mais importantes, né? Mas antes eu vou deixar para o final. Então, são os seguintes os conceitos. Obrigado, agradecer a todos os canais parceiros, pedir likes, pedir inscrições, compartilhamento. Quem puder entrar de membro é a melhor forma de nos ajudar, né? O primeiro conceito não está em ordem de importância. Impossível, em torno de 25 conceitos, eu que não sou teólogo budista, saber qual é o mais importante para o menos importante. Então, são conceitos, temas que eu fui pegando em vários portais aleatórios, né? Bom, por coincidência, começar com um conceito que é, de fato, muito importante, o karma. Ao longo do das duas aulas anteriores, nós falamos de karma. E o karma aparece também no hinduísmo, apareceu no jainismo, né? Então, não é um, um assunto típico, exclusivo do budismo, né? O karma pode ser relacionado com uma ação, uma obra e suas consequências. Tudo tem uma relação de causa e efeito. Nada do que você faz não pode ter um reverso, uma resposta. Tem também a ver com relação aos renascimentos. Dependendo de como você foi em uma vida, você sabe que eles são reencarnacionistas. É o conceito que nós já vimos muito, é o samsara, né? Nascimento, desenvolvimento, envelhecimento, morte, e aí nasce de novo. Esse ciclo é o chamado samsara, né? Um bom karma garante um bom renascimento, e um karma ruim garante um mau renascimento, né? Então, refere-se ao karma como alguma coisa como uma ato e atitude e suas consequências, né? Segundo o conceito de sila é relacionado com o comportamento ético. É a ética do budismo, é a sila. Estas normas que eu vou ler aqui é o que se espera do comportamento de todos os budistas. E aí eu não preciso ser budista para aplicar isso. Eu sempre falo que os 10 mandamentos, não precisa ninguém me dizer, eu não preciso ser nem judeu nem cristão, para saber que eu não devo matar, né? Então, mas enfim, cada um tem a sua conduta, sua crença, né? Esse sila é associado a virtudes, a boas condutas, à moralidade e até à disciplina moral, né? E são os 5 preceitos mais importantes, grandes preceitos que devem ser seguidos rigorosamente pelos verdadeiros budistas praticantes, né? Primeiro, abster-se de matar. Segundo, abster-se de tomar o que não lhe foi dado livremente. Não roubar. Terceiro, abster-se de uma má conduta sexual. Não sabemos o que seria isso. Quarto, abster-se de
mentir e enganar. E quinto, abster-se de álcool e tóxico que possam causar negligência. Então, se você toma um copo de vinho e acha que isso não vai causar nenhuma consequência negativa, então não há uma proibição. O islamismo, que nós veremos no futuro, há uma proibição rígida, né? Terceiro conceito, Theravada. Você sabe que eles têm duas línguas, né? O sânscrito antigo e o Pali. Inclusive, os textos budistas mais antigos, que são de 200, 300 anos depois que Siddhartha Gautama viveu, eles são muito tardios, muito tardios. A cultura oral em 300 anos se modifica profundamente, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, do primeiro e do segundo discurso que ele fez, que é uma preleção, que é um sermão, né? Quem é que anotou isso? Né? Tinha papel, caneta, como é que era isso? Mas, enfim, não nos cabe aqui fazer nenhuma contestação, é um curso que se propõe a fazer a síntese das principais religiões mundiais. Bom, Theravada, no sânscrito antigo, quer dizer o ensino dos sábios. Então, aí nós já estamos percebendo que é a tradição daquilo que os sábios sintetizaram, né? Pode ser traduzida também como doutrina dos anciãos. Essa, a Theravada, é a mais antiga de todas as escolas budistas. São muitas escolas budistas, né? Podemos dizer que é a escola que mais se aproxima do budismo primordial, do início do budismo, né? Calculam que existam 100 milhões de budistas Theravadas no mundo, concentrado na Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão. Esse budismo Theravada tem 3 características. A Anika, a Dukkha e a Anatta. Então, vou tentar explicar rapidamente. Se eu explico aqui, eu não preciso destacar como um item especial. Anika, com 2 N's e com 2 C's, é a impertinência. Tudo está sujeito à alteração, tudo se transforma. Esse é o conceito da Anika. Chega a ser dialético, né? O segundo conceito é o Dukkha, D-U-K-K-A, que é o que nós falamos muito também. Todo o sofrimento é causado pelo desejo, não é? No final da aula eu anuncio aí as doações, os novos membros, tá bom? Vou correr um pouco aqui. E o terceiro é o Anatta, com 2 N's e 2 T's. Eles dobram muitas letras, igual o italiano, né? Anatta significa a falta de uma identidade fixa, mas eles trabalham com o conceito que nós já vimos de agregados, e falam em 5 agregados. O Rupa, tudo é material. O Vedana, tudo são sensações. A Sana, com 2 N's, que é relativo ao reconhecimento de alguma coisa material com base em sensações. O quarto é o Sankara, relaciona-se com todos os tipos de hábitos mentais. E o quinto é o Vijnana, ele dobra o N no primeiro, V-I-N-N, Vijnana,
que é uma relação com a consciência. É a nossa reação diante de alguma coisa, aqui relacionado com os sentidos. A doutrina Theravada prega que a percepção deve vir da investigação, análise e experiência de todos os budistas praticantes. Deve-se usar o raciocínio ao invés da fé cega. Deve-se levar em conta também o conselho dos anciãos e dos mais sábios. Quarto conceito, Sutra do Lótus. Já sabemos o que é a sutra. Sutra é um ensinamento religioso, mas que foi convertido na forma de um texto que possa ser lido por outras pessoas, né, e difundido. Não é? Então, não é qualquer ensinamento, por mais sábio que seja, que vira uma sutra. A Sutra do Lótus é uma das sutras mais populares no budismo, aí é um tipo de budismo, que é o Mahayana, não é? A tradução literal do Mahayana é caminho para muitos. Muitas escolas budistas, né, para muitas dessas escolas, a Sutra do Lótus é considerada o ápice dos ensinamentos de Siddhartha Gautama ou Sakyamuni, ele também era chamado de Sakyamuni. Disse que esse texto é possível, ao você ler este texto, é possível que seja revelado a verdade do Dharma. Já vimos o conceito de Dharma, que é uma espécie de uma lei cósmica universal, né, a que todos nós, seres humanos, estaríamos submetidos. O quinto conceito é o de Vajrayana, é um J mudo e um Y, Vajrayana. Aqui tem uma ligação com os tantras budistas. Lembrando que o termo tantra se relaciona com uma sistemática aplicável a um texto, teoria, sistema ou método. É o lado esotérico do budismo. Tantrismo não é a maioria que segue isso. Existe a cabala judaica, existe os sufis islâmicos, não é? O cristianismo, eu não sei de um lado místico qual que seria, né? Nem sei se tem. Estas práticas do Vajrayana, vinculadas com os tantras, envolve os mantras, que são enunciados sagrados. Já vimos o conceito de mantra. O mantra não é um texto, é uma palavra de ordem, se fosse usar o termo da política atual. Não, Dharma não tem nada a ver com karma. Dharma é a lei universal. Karma tem relação com causa e efeito, prática, né? Aquilo que você faz é aquilo que você colhe, né? Então, ele envolve mantras, envolve dharanis, DH, dharanis, que são os cantos, envolve os madras, são gestos simbólicos, eles fazem um conjunto de gestos impressionante. Eu não sei se eu separei uma imagem sobre isso. Envolve as mandalas. Aí a mandala é a materialização geométrica de um símbolo. Então, são artefatos, assim, né? Coisas elaboradas, mas que têm significado religioso. É uma mandala, né?
Sexto, anatta, com 2 T's, é a doutrina do não eu, da negação do eu, né? Onde nenhuma essência imutável pode ser encontrada em um fenômeno. Tudo é modificável. Você é o seu não eu simultaneamente. Muito dialético essa passagem. É uma estratégia que eles usam para você chegar ao desapego. Quanto mais apegado a coisas, você mais sofre. Você sofre e a causa do sofrimento é o desejo. Mas aí você conquistou aquela coisa. Aí passa a sofrer pelo receio de perder aquela coisa. Então você sofre por não ter, sofre pelo receio de perder, né? Sétimo, mundo Sudavasa. Aqui tem 2 Ds e o H, Sudavasa. É traduzido também como moradas puras. Digamos assim, podem ser entendidas como as camadas mais elevadas dos céus. Já vimos que eles acreditam em vários céus, né? Pelo menos 5 Sudavasa, eu aqui pesquisando, eu levantei para vocês. Tudo se relaciona com os devas. O que são devas? Deva é um ser não humano, não é? Ele é um ser, o fato de não ser humano, ele vive muito mais e tem mais poder, mas não é um deus, né? São os devas. E estes 5 níveis de Sudavasa são os locais onde ficam os devas. O akanista, com K, é o mais alto de todos os mundos. Aqui ficam os devas que são iguais. O segundo é o mundo Sudavasa, chamado Sudarsana. Sudarsana. É mais baixo que o anterior, onde ficam os devas claros. Aí é a coloração da pele mesmo, porque vocês sabem que a Índia é que inventou o sistema de castas relacionado com a cor da pele. O terceiro nível é o nível Sudasa, com 2 S. É um lugar de renascimento, não é? Aqui ficam os devas belos. O quarto é o Atapa, com 2 P's. É um lugar onde devas que não possuem problemas vivem. E o quinto é o Deva Aviha, com H. É o mundo dos devas não caindo. É um local de passagem onde eles ainda não estão caindo. Então, aqui é uma complexidade. Eu não fui fundo nesse conceito, que não é o nosso objetivo, mas não dá para saber se há mobilidade, se eles podem se modificar, e mais ainda, se o Deva é não humano, estes lugares, então, não são habitados por humanos, né? Oitavo, quem quiser se aprofundar pode fazer um curso de teologia budista ou até aderir mesmo ao budismo. É uma infinidade de conceitos que eu fiquei impressionado, né? Eu acho que as religiões da Índia
são muito mais complexas que a judaica cristã e a islâmica. Vocês vão ver, é muito simples. Claro que o fato de ser mais simples não quer dizer que eu vou falar em uma aula todas as. Bom, o oitavo conceito, temos que correr. Samyutta, com dois T's, Nikaya, K e depois vem Y. É uma coleção de discursos agrupados. Quando fala discurso, eu pressuponho que sejam sermões, preleções religiosas feitos pelo Buda. E nesta coleção está o primeiro sermão do Buda histórico, quando ele já tinha passado pelo processo de elevação espiritual e atingido o Nirvana. Então ele virou um Buda vivo e fez o primeiro discurso, né? Neste primeiro discurso, ele trata dos 5 agregados e das 4 nobres verdades, que nós também já vimos nas 2 primeiras aulas. Nono, cânone de Pali. Pali é uma língua variante, é uma variação do sânscrito antigo. Então, o cânone de Pali é um conjunto de coleção de livros sagrados, portanto, são canônicos, que compõem a doutrina budista Theravada, essa que nós falamos há pouco e que tem 100 milhões de seguidores, é a minoria. Então, eles foram escritos na língua Pali. É uma língua que não é língua coloquial, é uma língua litúrgica, muito antiga, e que Buda falava essa língua. Então, veja, aqui vivemos alguma coisa interessante. Buda, educado na língua tradicional, que é o sânscrito, mas ele falava o Pali. Jesus, educado na língua da religião judaica, que é o hebraico antigo, mas ele falava o aramaico, né? Então, parece, podemos fazer alguma comparação aqui, né? Décimo, a Trishna é um dos conceitos mais básicos e chaves do budismo. Relaciona-se com a insaciabilidade dos desejos humanos. É o principal motivo do sofrimento de todos os seres humanos. Trishna significa literalmente sede. E falando em sede, eu mato a minha sede. 11. O conceito de Maya, com Y, é o termo mais relacionado com a filosofia budista. Diz respeito à ilusão que constituiria a natureza do universo. Relaciona-se com o que eles chamam de, abre aspas, o caráter ilusório do cosmo. Fecha aspas. É considerado o principal obstáculo ao desapego das sensações do mundo sensorial a que estamos submetidos em nosso dia a dia. Às vezes aparece com deidade, né, como uma deidade, uma coisa divina. Ela teria o poder de cegar, até cegar os devotos com as ilusões. Este é a Maya. 12. O Bodhi, Bodhi, é descrito muitas vezes como a mais completa e perfeita sanidade ou a iluminação. É a experiência espiritual do despertar.
O Gautama Siddhartha, quando ele vira Buda, ele atingiu esse estado do Bodhi em um certo momento da sua vida. Quem atinge o Bodhi se liberta da samsara. O que é a samsara? É um conceito-chave no budismo, que é aquele ciclo de nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer, sempre com reencarnação. A hora que você se liberta deste ciclo, você atinge então o Bodhi. Sansara é o ciclo, né? A libertação em si é chamado moksha, já vimos. O budismo classifica 3 níveis de iluminação. Eles têm muitos níveis, 4 não sei o quê, 5 agregados, 4 nobres verdade, 8 óctuplo, é muito interessante, né? 3 níveis. A primeira é a Savaka Bodhi, quando se atinge a iluminação pelo estudo, com a ajuda de guias. O segundo é o Paseka, com 2 Cs e o K, Paseka Bodhi. Você atinge a iluminação através da autorrealização, então, sem a ajuda de nenhum guia. E o terceiro é o Sama Sambodhi, Sama com 2 M's, Sambodhi. São os mais perfeitos e os mais desenvolvidos, compassivos e os mais amados. E este seguidor budista, ele passa a ensinar os outros, né? 13, Dharma Chakra, tudo junto. Dharma é DH, Chakra é KRA, Dharma Chakra. É aquela roda do Dharma, é um símbolo amplamente usado no budismo, nós mostramos na aula passada. Ele está presente e decora praticamente todas as estátuas que os budistas cultuam, né? Não são deuses, né? No hinduísmo são, né? 14 é o Nirvana. É um estado em que os seguidores do budismo atingem quando chegam à libertação de todo o sofrimento. Neste momento, você não sofre mais, não tem mais apego absolutamente a nada e não tem medo de perder absolutamente nada. Aqui você supera os sentidos, os sentimentos, as sensações. Supera a ignorância quando se conquista uma verdadeira pureza do ser. Quando vive-se uma verdadeira e completa paz interior. Acho que a maioria de nós ocidentais, nesse ciclo de vida que vivemos, nenhum temos esse nível, né? 15, a Sunyata, NY, Sunyata. Existem muitas traduções para esta palavra no sânscrito antigo, mas a melhor e a mais usual é o conceito do vazio, o conceito do nada, o conceito do não eu, né? 16, Anahalakkhana Sutta. Esse Anala, 2 L's, Anala, Kana, KKH, Kana, Sutta, com 2 T's. É o nome que se dá tradicionalmente ao segundo discurso proferido pelo próprio Buda, que já não era mais Siddhartha Gautama, né? Ele já tinha conseguido a elevação espiritual.
Uma tradução livre deste nome pode ser discurso característico não próprio. Ele trata dos constituintes do corpo e da mente de uma pessoa, que é a Khandha, Khandha. Muito difícil, né? Porque nós não temos essa cultura, né? Então, tudo é novidade, né? 17. Pratityasa Muttipada. Pratityasa Mutti, um T mudo, pada. É também uma doutrina-chave no budismo. Quando eu falo doutrina-chave, todas as escolas reconhecem. Normalmente é traduzido como, abre aspas, origem pendente, ou, abre aspas, surgimento dependente. Desculpe, origem pendente não, origem dependente e surgimento dependente. Segue um princípio que pode ser expresso da seguinte maneira, abre aspas, todas as coisas surgem da dependência de outras coisas. Então, é a interdependência. Nada está isolada, sozinho, tudo está interconectado. 18. Nidanas. Muito importante. É uma palavra que tem o mesmo sentido em sânscrito, como também na outra língua Pali. Ela significa, abre aspas, causa, motivação ou ocasião. É uma causa primária. São 12 nidanas. Então, aqui eu vou só falar muito rapidamente, não vai dar para desenvolver todos eles. O nidana da ignorância é o avidya, com Y, o nidana das formações, que é o samskara, é o nidana da consciência, que é o vijnana, é o nidana nome e forma, que é namarupa, é o nidana seis sentidos, que é o sudi ayatana, é o nidana contato, que é o sparsa, é o nidana sensação, que é o vedana, é o nidana desejo, que é o trishna, Trsna, 4 vogais, trishna. É o nidana apego, que é o upadana, é o nidana existência, que é o bhava, BH, e os dois últimos juntos é o nascimento e morte, 2 nidanas junto, que é o jati jaramarana. O 19 é o sarvastivada. Esqueci. Esse é o nome de uma das escolas budistas mais antigas da época do próprio Buda. Os sites onde eu pesquisei não diz que foi ele que fundou, né? Mas é provável. Isso não. Não, é que ele é mais antigo. Essa escola não é tão antiga, então não foi ele que fundou. Ela existiu no reinado de Ashoka. Ashoka é o nome de um imperador famoso na Índia. Viveu no século III antes da Era Comum. Ele pertencia à dinastia Maurya, uma dinastia importante na formação da Índia. Ele abandona as tradições védicas, que vai dar origem ao hinduísmo, e se converte, assume a filosofia budista, começa a praticar a religião, a filosofia, modo de vida, né? Era um reinado muito grande, engloba o que é a Índia atual
e mais parte do Paquistão, Afeganistão e até parte do Irã. O significado literal da palavra quer dizer, abre aspas, a teoria de tudo que existe. Então veja a importância do conceito do Sarvastivada. 20. Sautrântica, sal com U, trântica com K no final. Também é uma das mais antigas escolas budistas. O significado na tradução literal é, abre aspas, as conclusões dos sutras. Então, era uma escola que interpretava e concluía os sutras. No judaísmo, como nós veremos, semana que vem começaremos o judaísmo na ordem cronológica das religiões. Eles têm o paralelo à Torá ou Tanakh, né? Tanakh tem mais Bíblia, Torá são aqueles 5. Eles têm paralelo aos chamados livros Talmud, sabedoria talmúdica, não são livros sagrados, né? Atribui-se a Kumaralata, é um budista famoso, a fundação da escola. Ele era muito conhecido e respeitado na sua época, mas ele é bem mais novo, ele é do século III da era atual. O século III começa em 201. Ele era chamado como um dos 4 sóis iluminados do mundo. Então, eram 4 pessoas com extrema sabedoria, budistas, não é? Obrigado, amor. Era uma espécie de doutores no budismo. A igreja tem esse conceito, doutores da igreja, dado pelo Papa da época. O primeiro deles acho que foi Agostinho, que virou santo, depois foi Tomás, né? Teve vários. Não sei se teve muitos antes de Agostinho, mas são vários. Hora do café. Meu amigo Ivo Rivadavia, tem bastante amigos presentes aqui. Eu não consigo prestar atenção no chat. Entrou um novo membro e houve uma contribuição. Eu agradeço muito. O 21 é o conceito do Svabhava. É um V mudo e um BH. Svabhava. Também na tradução literal do sânscrito antigo, é uma palavra que quer dizer o ser próprio, ou ainda, entre aspas, um devir próprio, né? É a natureza intrínseca de todos os seres, é o meu âmago, é o meu eu, é o meu centro, né? É um conjunto de termos e definições que são agrupadas para designar a natureza búdica das pessoas e das coisas. Olha o termo natureza búdica. Vocês que a maioria aqui deve ter sido formado em lares cristãos, algum judeu, algum muçulmano, etc. Mas se alguém aqui nasceu em um lar budista, é uma coisa rara, porque nesse mundo ocidental isso não nos chega com muita facilidade, né? Conceito 22. Madhyamaka. Aqui há um DHY, Madhyamaka, e o final é K. É uma corrente filosófica fundada por um monge budista conceituado Nagarjuna. Ele viveu entre 150 e 250 da era atual. Esta escola é
considerada uma das mais importantes escolas budistas. Então, as escolas mais consolidadas, elas vão ser fundadas na nossa era atual. E Buda nasce 500 anos antes da era comum, né? Bom, se pensar que Agostinho foi o primeiro, ele era lá pelo 400 e pouco, né? Século V. Conceito 23, Yoga Chara, separado, né? Na tradução literal do sânscrito, quer dizer a prática da yoga, ou aquele que pratica a yoga. Ela enfatiza o estudo da cognição, percepção e consciência através da prática da meditação, né? Então, não é uma simples, você chega lá no templo, fica pensando, apaga tudo na sua mente, não, tem todo um método, né? Alguns dizem que ela seria idealista, entre aspas. Outros, abre aspas, fenomenologista. Então, na verdade, é um conjunto de prática que auxilia a meditação. E aí eu corri bastante e consegui dar os 23 principais conceitos que eu pude captar ao estudar muitas e muitas horas, né? Para cada hora de aula eu estudo 4, para vocês terem uma ideia aí. Agora eu vou passar umas transparências, que transparência era o termo que a gente usava na época que eu dava aula na universidade. Agora chama-se apresentação, tem até um programa chamado PowerPoint, né? Eu selecionei algumas imagens de domínio público. Quem me ajuda muito, a Luísa monta para mim esses PowerPoints, né? E ao final desta apresentação, eu peguei 4 conceitos. Vamos ver se dá para interpretá-los, né? Buda em um mosteiro. Aqui, este é o Cânone Pali. Para você ter uma ideia, nós que temos um livro da Bíblia, olha aqui a Bíblia deles. É o Cânone Pali. Moderno, porque já é livro encadernado, capa de couro, né? Deidades tibetanas e nepalesas. Então, aqui é Nepal e Tibete. Tibete é China. E veja que deidade não é um deus, né? Precisava entender melhor o significado de deidade. Mas você veja quantos braços ele tem. Na verdade, parece aí que tem, parece 2, né? Deidades, né? Ou 3. Bom, enfim, olha aqui como é que elas eram feitas na antiguidade, os manuscritos budistas. Eles usavam madeira. Então, madeira que acho que eram entalhados, né? Então, era uma arte muito difícil, mas também durava para sempre, não é o caso, né? Evidente que tudo isso já está em papel, impresso, traduzido em vários idiomas do mundo, né? Mandala budista do Nepal. Então, mandalas são objetos que materializam símbolos budistas, né? Olha isso, alto relevo, né?
o monge meditando, gerando uma visualização, não é? Aqui eles falam um conceito de empoderamento. Eu não desenvolvi bem esse, não me aprofundei nisso, né? Mas eles fazem essas reuniões amplas, né? Olha como um texto provavelmente escrito em sânscrito antigo, né? E eu que acho o árabe difícil, imagina isso aí, né? Aqui é uma ilustração de um mosteiro, Paupung. Vajra e o sino. Vajra é como se fosse uma espécie de arma. Eu vi isso em vários lugares, né? Símbolo da Valjariana. Aqui é um fragmento de um pergaminho, de um manuscrito muito antigo do Sutra Lotus. Aqui, você veja que eu estou dando aqui assim a superfície do budismo, né? Então, olha aqui as divisões do karma, né? É impressionante, né? As religiões ocidentais são simples perto da complexidade disso, né? Flor de lótus é muito usada no budismo, né? Mas hinduísmo também, né? Então eles acreditam nessa ação e reação, né? Você dá e você recebe. Tem um livro que fez sucesso há, sei lá, 10, 20 anos atrás. Eu, como leio sem nenhum preconceito, leio muita coisa. Tudo não vou dizer, mas O Segredo, né? Muita gente acredita, né, nas forças do universo e tal. Então, é essa lei aqui, né? Esse é o nó sem fim. Se você olhar, você não vai achar o início nem o fim, né? Bom, 4 pensamentos, veja quanta sabedoria, né? Quando estiver sozinho, vigia teus pensamentos. Você pode pensar muita coisa que não seja coisas boas. Quando você está em família, vigia a sua tolerância. E quando você está em sociedade, vigia a tua língua. Porque as palavras, como diz um provérbio árabe, são como flechas. Quando disparadas, você não tem mais como trazer de volta, né? Aqui fala sabedoria japonesa, mas é o budismo japonês, né? Se não é seu, não pegue. Se não é, o certo seria for, né? Se não é justo, não faça. Se não é verdade, não diga. Se você não sabe, fique quieto, né? Nós temos aí uma profusão de especialistas em tanta coisa que eu fico impressionado, impressionado. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em março de 2003, eu fiz debates, palestras, aí nesse ano publiquei meu primeiro livro, né? Aí eu conversando com um amigo, todo mundo virou especialista em Iraque. O cara dava opinião sobre tudo. Mas de lá para cá, nossa, especialista em Afeganistão, especialista em Irã, em Síria, tudo. Os caras manjam de tudo, né? Não habite no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no presente. Esse é do próprio Buda.
Quando nossa mente está relaxada e quieta, a vida se torna simples e equilibrada, livre de extremos que nos descontrolam. Bom, meus amigos, minhas amigas, este foi uma pequena partícula do budismo que eu ofereço com muito prazer e dedicação aos que me acompanham, me seguem. Se um dia minhas centenas de páginas de roteiro virarem, esse aqui são das aulas passadas, virarem um livro, estas aulas ajudarão muito na construção dos capítulos. Aqui nós tivemos aqui hoje o Sheik Anderson Miranda Martins. Eu não sei se ele é sheik mesmo islâmico, deve ser, o nome não. Agradeço muito, virar membro é a melhor forma de ajudar, porque é uma ajuda regular, né? Meu amigo Frenkel, deve ser assim que pronuncia, né? Fernando, ele sempre comparece com uma doação, eu agradeço muito. E meu amigo Ivo Miranda Gomes, camarada, quadro, revolucionário, comunista igual eu, meu IAIC foi número 78, contribuindo com um pequeno valor a título de ingresso. Ah, muito obrigado, viu? Ivo está sempre nos ajudando, é membro do canal. Bom, pessoal, essa semana devo fazer uma ou duas lives específicas do meu canal. Vamos ver a evolução aí do presidente do Irã, vocês devem estar acompanhando. O avião dele fez um pouso forçado em uma região de difícil acesso e ainda não foi localizado, né? Então, tem pessoas que dizem que foi aí uma sabotagem, não sabemos ainda. Então, vou fazer alguma coisa. Vou fazer também uma live especial sobre a Palestina. Tem muito acúmulo, né? Sobre muitas informações novas, né? Então, são esses dois assuntos mais importantes. E outro assunto que justifica, eu, em vez de fazer programa de 1 hora inteira, vou fazer pequenos programas, né? Meia hora, 20 minutos. Lembrando que todos os dias, 10h30 até às 11, só meia hora, é o resumo das principais notícias geopolíticas do mundo, na TVT, ao vivo, no programa Geopolítica em Foco. Programa fixo, quartas, 13 horas, com José Reinaldo, na TV 247. Não definimos o tema ainda. E quinta, 17 horas, é um curso de literatura, que são sobre os livros mais importantes que devem ser lidos, são 30, pelo meu ponto de vista, né? Vou terminar nesta quinta a Divina Comédia. Já teve 2 aulas sobre a vida de Dante e a aula passada, a terceira, foi, já falamos do inferno. Esta quarta aula, na quinta-feira, falarei sobre o purgatório, que é um conceito absolutamente inventado, né, pela Igreja Católica, e sobre o céu, né? Tá bom, pessoal? Desejo boa semana a vocês. Obrigado pela audiência, até que foi boa e ao vivo, né? Agradeço às TVs maiores aí, 247 e DCM, que retransmitem meus cursos. Muita gentileza. Beijo em todos. Obrigado. Tchau.